Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, esse é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde todo domingo nós refletimos sobre os textos da Liturgia da Palavra que é proposto pela Igreja, segundo a alma da Igreja, que é o Espírito Santo, que conduz a Igreja em sua plena verdade, e inspirada pelo Espírito Santo, a Igreja vai conduzindo toda a história da redenção no seu tempo litúrgico, no seu ano litúrgico, e nós estamos aí na quarta semana, no quarto domingo do Advento, quarta semana do Advento, no ano C, onde nós iremos meditar esses textos que é proposto para o nosso crescimento espiritual. E hoje nós iremos falar numa perspectiva de Jesus, o Filho de Maria, não somente por uma questão humana, uma descendência humana, mas vamos falar de Jesus numa perspectiva divina, numa perspectiva de dias remotos, dias da eternidade. Porque Jesus é muito mais do que um homem. Os gnósticos na antiguidade, nos primeiros séculos da igreja, costumavam separar o Jesus humano do Jesus divino, o Filho de Deus, o Verbo, E começava a se dizer que o Espírito do Jesus divino havia sido introduzido no Jesus humano, filho de Maria de Nazaré, no dia do seu batismo. E ali o espiritual dominaria o humano, como se uma natureza dominasse a outra. Só que nós vamos ver hoje que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então vamos meditar os textos. A primeira leitura de hoje é tirada do profeta, da profecia de Miqueias, capítulo 5, versículos 1 ao versículo 4a. Diz assim: Assim diz o Senhor, tu, Belém de Efratá, uma cidade, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em Israel. Então veja, de Belém há de sair aquele que dominará em Israel. Ou seja, deve sair de ti o Messias. Sua origem, veja, o profeta fala de sua origem humana, descendente de Judá, de Efratá em Judá, descendentes desse povoado, Efratá, Belém de Efratá, pequeno povoado de Judá, da descendência da tribo de Judá, descendência de Davi, descendência também de Abraão, do qual gera-se Isaque, Jacó e as 12 tribos. E aqui o profeta mostra, numa perspectiva humana, o nosso Senhor, 100% Deus e 100% homem, na sua origem humana. E já na segunda parte do primeiro versículo da primeira leitura de hoje, o profeta diz: sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Então, o menino que vai nascer em Belém de Efratá, pequeno povoado de Judá, não é um menino comum, não é um menino como outro qualquer, no sentido de que ele não é apenas humano. Ele diz: Deus deixará seu povo ao abandono, um castigo
Deus que vem castigar a infidelidade do seu povo, porém sem deixar de ser fiel, exercendo a sua fidelidade. Deus deixará seu povo ao abandono, até ao tempo em que uma mulher der à luz. Lembra do que disse o profeta, ou melhor, o apóstolo São Paulo aos Gálatas? E inclusive, você pode até fazer uma pesquisa aí na playlist. Tem um estudo bíblico sobre a carta de São Paulo aos Gálatas. São Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, se eu não estou enganado, o apóstolo vai dizer assim: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, confirmando a profecia, não somente a profecia de Miqueias, mas também a profecia de Isaías, de Jeremias, e até algumas profecias que o próprio Davi fez. E também uma profecia que havia feito Jacó, falando de um leão que dominaria todos os outros irmãos. E esse leão era o próprio Jesus Cristo. Deus deixará seu povo ao abandono, um castigo pela infidelidade de Israel, até ao tempo em que uma mulher der à luz. E o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Ele não recusará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do seu Senhor. Ele não recusará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor, seu Deus, os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra e ele mesmo será a paz. Lembra que Jesus mesmo disse em São João capítulo 10, eu sou o bom pastor. Então ele apacentará este menino que foi profetizado por Miqueias, de Belém de Efratá, pequeno povoado de Judá, é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que é pré-anunciado pelos profetas. Porém, o profeta Miqueias diz que sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Por que desde os dias da eternidade? O Salmo responsorial, fazendo resposta, um eco, a primeira leitura de hoje vai dizer quem é esse menino. Ó pastor de Israel, como disse o profeta Miqueias, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentais. Jacó viu nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele viu uma escada que tocava o mais alto dos céus, quando ele viu uma escada que tocava a terra e nessa escada subia e descia os anjos de Deus, e depois o próprio Jesus fazendo alusão a esta escada, ele diz, eis que todo olho verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória e os seus anjos o acompanhando. Veja, os seus anjos o acompanhando. E é por isso que o salmista diz, ó pastor de Israel, prestai ouvidos, porque sobre vós, que sobre os querubins vos assentais, apareceis cheio de glória e esplendor. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Esse Messias, esse menino profetizado por Miqueias, que iria resgatar o seu povo como um pastor recolhe as ovelhas que haviam se desgarrado e coloca no aprisco. Assim Jesus faria com Israel. E fez. E faz com a nova Israel que é a igreja. Voltai-vos para nós, Deus do universo. Voltai-vos para nós, Deus do universo. Esse menino é Deus do universo. Olhai dos altos céus e observai. Hoje Jesus está lá nos altos céus, sentado à direita do Pai.
olhando-nos, observando-nos. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Visitai, Senhor, hoje a vossa igreja e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou. Foi o próprio Jesus, o próprio Deus feito homem, feito carne, que plantou a igreja quando disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela jamais. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei-a, e ao rebento que firmastes. Posai a mão por sobre o vosso protegido, né? O Deus Pai sobre Jesus. O Filho do homem que escolheste para vós. E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos o vosso nome. Meus amados irmãos, aqui nós podemos ver que as origens de Jesus não é uma origem apenas humana. E quando os protestantes fazem a separação dizendo: olha, Maria é mãe apenas de Jesus homem, não de Jesus Deus. Por isso ela não é mãe de Deus. Quando eles fazem essa separação, eles estão ressuscitando as heresias gnósticas e também inúmeras outras heresias, como o arianismo, o nestorianismo e tantas outras heresias que negam a divindade de Jesus ou que separam a humanidade da divindade, como se a união hipostática de Cristo pudesse ser desfeita. Como se a natureza humana de Cristo pudesse se sobrepor sobre a natureza divina, ou se a natureza divina, mesmo que assim o pudesse, tivesse sobreposto à natureza humana. Quando, na verdade, nós podemos ver o autor da carta aos Hebreus mostrando para nós de maneira muito forte, muito firme, que Cristo, que é de tempos remotos, de dias da eternidade, entra no mundo e recebe um corpo para fazer a vontade do Pai. Veja o que diz a segunda leitura, a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 5 ao 10. Irmãos, ao entrar no mundo, Cristo afirma: Tu não quisestes vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Toda a antiga aliança, né? Ali os hagiógrafos, ali os profetas, os patriarcas, né? Eles, na sua perspectiva de querer agradar ao Senhor, ofereceram inúmeros sacrifícios, né? De animais para aplacar a ira de Deus, para tentar fazer com que Deus não manifestasse a sua ira contra o seu povo. E Jesus vem dizer: não foram do teu agrado estes holocaustos, nem os sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: eis que eu venho. Eis que eu venho. Se vem, é porque já existia. Eis que eu venho. Aí ele diz: no livro está escrito ao meu respeito: eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Eu vim. Se ele veio, é porque ele já existia antes de. Depois de dizer: tu não quisestes, nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei, ele acrescentou: eu vim para fazer a tua vontade. Com isso suprimi o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por toda. Então Jesus, o filho de Maria, o menino, o Emanuel, anunciado pelo profeta Isaías, o Deus conosco, anunciado também pelo profeta Isaías, o Emanuel,
aquele que veio nascido de mulher, como diz o profeta Miqueias, na primeira leitura de hoje, dizendo que um filho, até o tempo em que uma mulher lhe der à luz. Ele que tem a sua origem em tempos remotos, desde os dias da eternidade. Este menino é Deus. Foi por isso que os reis magos se colocaram aos pés de Jesus para adorá-lo e presenteá-lo. Ouro, mostrando a sua realeza, aqui se tratando da sua descendência humana. Ele é filho de Davi, ele é rei e reinará com um cetro de ouro por toda a eternidade. Ele é rei. Incenso, mostrando a sua divindade, porque o incenso, na palavra de Deus, na liturgia, na missa, na tradição da igreja, o incenso faz uma alusão, é uma tipologia, é uma imagem da divindade, mostrando a sua divindade, e mirra, mostrando a sua humanidade, a sua fragilidade. E nós podemos ver isso sendo também representado, anunciado na pessoa da mãe desse menino, na Santíssima Virgem Maria. Nós podemos ver que a Santíssima Virgem Maria, que é mãe desse menino, que tem a sua origem em tempos remotos, ou seja, na eternidade, e os seus dias são dias de eternidade, mas também é humano, porque nasceu de Belém, de Efratá, um pequeno povoado de Judá, descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, descendente de Davi, também é humano, mas fica claro que é divino. E hoje, na visitação de Nossa Senhora, a sua prima Santa Isabel, fica claro, mais uma vez, que aquele menino que está no ventre da Santíssima Virgem Maria não é apenas um homem, não é apenas um menino, não é apenas um varão, mas é Deus conosco. É o Emanuel que se fez carne. Veja que diálogo extraordinário entre a Santíssima Virgem Maria, que sabe a origem do seu filho, que não é uma origem humana. Por isso ela disse, eu não conheci homem algum, como se fará isso? E o anjo diz, de maneira muito clara, eis que a sombra do Altíssimo te cobrirá, e aquele que nascer de ti será chamado santo. Por quê? Porque a sua origem é de tempos remotos e de dias eternos. E diz assim o Evangelho de hoje, naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Então veja, aqui ela já estava grávida de 6 meses. Ou melhor, Maria estava grávida e Isabel estava grávida de 6 meses. E ela vai visitar Maria. Ou melhor, ela vai visitar Isabel como o anjo havia dito. Aquela que era tida por estéril, agora está grávida de 6 meses. E Maria vai visitar. Então Maria entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Veja, cumprimentou Isabel. Shalom Adonai. Era a saudação judaica. Shalom Adonai. E diz, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, cheia da graça, Maria cheia da graça, repleta da graça, cheia, plena do Espírito Santo, da sombra do Altíssimo que repousou sobre Maria. Assim como na primeira criação, o Espírito pairava sobre as águas, na segunda criação, o Espírito paira sobre Nossa Senhora. E ela fica cheia do Espírito Santo. E cheia do Espírito Santo, cumprimenta Isabel. E quando cumprimenta Isabel, e quando Isabel ouve a saudação de Maria, a criança, João Batista, pulou no seu ventre.
A criança pulou no seu ventre, recebendo ali já toda a cura que fosse necessária. Tudo que fosse necessário para exercer o papel do precursor de Jesus, daquele que iria preparar o caminho do Senhor. A criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo quando? Quando ouviu as palavras da Santíssima Virgem, cheia do Espírito Santo, que proclamou Shalom Adonai. Ou seja, Nossa Senhora era tão plena do Espírito Santo que até no falar, quando ela falava, as pessoas eram batizadas no Espírito. E aqui é uma linguagem espiritual para falar de que quando Maria falava, as pessoas eram cheias do Espírito Santo de Deus. Com um grande grito, Isabel exclamou: bendita, veja, Isabel cheia do Espírito Santo, proclama: bendita és tu entre as mulheres. Bendita és tu. Então Isabel não está bendizendo Maria. Veja, Isabel não está bendizendo Maria somente porque ela é a mãe de Jesus. Isabel está bendizendo Maria porque Maria é aquela que o próprio Deus, desde a eternidade, a escolheu, a predestinou para ser a mãe do seu Redentor. Ou melhor, para ser a mãe do Redentor. E assim, Maria, cheia do Espírito Santo, é ovacionada, é louvada por Isabel. Bendita és tu entre as mulheres. E agora, ela se volta para o filho. Isabel estava falando sobre a mãe. Bendita és tu entre as mulheres. E agora ela se volta para o ventre de Maria, para o filho. E bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Então aqui Isabel proclama que Maria é bendita, que Maria é bem-aventurada. Isabel proclama que bendito é o fruto do ventre de Maria, nosso Senhor Jesus Cristo. E Isabel também, cheia do Espírito Santo, profeticamente anuncia que Jesus é o Salvador de Israel. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor, meu Salvador, me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. João Batista pulou de alegria no ventre de Maria. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então, meus amados irmãos, quer queira ou não o inferno, Nossa Senhora é mãe do Redentor. Nossa Senhora é cheia da graça, é plena da graça. Quer queira, quer não, aquele que nasceu da Santíssima Virgem Maria, como disse São João, e o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós, é o Emanuel, é aquele que veio das suas origens de tempos remotos, é aquele que é dos dias eternos, dias de eternidade, é aquele que recebeu um corpo, como diz a segunda leitura de hoje, para fazer a vontade de Deus, que é salvar a humanidade dos seus pecados. Como diz ali o Evangelho de ontem, sábado, aonde diz no versículo 21, Ele libertará, Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E esse menino que Nossa Senhora segura em suas mãos é Deus que se fez carne. E quando alguém vem dizer que Maria é mãe somente da natureza humana de Jesus, essa pessoa não consegue perceber que ela mergulhou e mergulhada está em heresias terríveis que blasfemam contra a humanidade de Cristo e contra a divindade, principalmente de Cristo. Portanto, meus amados irmãos, que nós possamos entender que o
Cristo, o Filho da Santíssima Virgem Maria, que tem sua origem em tempos remotos e é desde os dias da eternidade. É 100% Deus e 100% homem. Mas que possa ficar ainda mais claro que esse menino é Deus. É Deus e é o nosso Redentor e o nosso Salvador. Deus abençoe você. Fica na paz. Dá uma curtida no vídeo, né? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Divulgue o nosso canal, divulgue o nosso apostolado. E vamos levar um pouco de luz para essa internet que tem andado em sombras, que tem andado em trevas, com tantas mentiras contra a santa e amada Igreja Católica e contra a verdadeira ortodoxia deixada pelos apóstolos. Amém.